Olá, pessoal. Estamos de volta aqui com o nosso último quadro, Momento Jurídico. Infelizmente, é o nosso último quadro, né? Você com certeza deve estar curtindo bastante aí o nosso programa assim, de Solution, né? E agora estamos trazendo a doutora Jussara Sartini, ela que é psicóloga e também mediadora e conciliadora de conflitos em condomínios. Olha só que tema bacana que nós trouxemos para vocês. E aí, quem comanda? Mauro Andrieta, com você. Boa noite a todos. Estamos aqui hoje com a doutora Jussara. Boa noite, doutora. E hoje nós vamos conversar um pouquinho para o nosso amigo síndico tentar minimizar os problemas de uma maneira mais simpática sobre mediação dos problemas, mediação de tantos inúmeros problemas do condomínio. E, doutora Jussara, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade e agradecer a C Assessorias de Condomínio que do André, me emitiu o convite, né? O André é um amigão nosso, cara, é muito bacana. E, aliás, eles têm feito muitas indicações, tanto síndicos como profissionais aí para estar participando do nosso programa. E a gente agradece você, doutora Jussara, por ter tido essa disponibilidade para vir falar sobre conciliação, que é um tema que chamou muita atenção e com certeza dos síndicos também. E é muito importante, eu fico muito feliz de ter essa oportunidade, porque a conciliação e a mediação ainda é pouco divulgada, né? E ela já está dentro do novo Código de Processo Civil, desde dia 18 de março, e todos os processos deverão passar pela conciliação e mediação. E no condomínio, por que não? Já que são relações pessoais mais próximas, por que não fazer uma conciliação? Principalmente nos conflitos de vizinhança, de garagem, cachorro, etc. Esses problemas que todos os síndicos bem sabem o que eles enfrentam. Na verdade, doutora, a gente percebe que a conciliação ela vem no momento anterior a virar uma demanda judicial, que é um desgaste muito grande. E isso implica em custos altos, implica num problema, uma antipatia já de cara entre os condôminos, coloca o síndico numa situação bastante difícil, muitas vezes, e eu acho que a conciliação, mais do que justa, economiza tempo para o judiciário, né? Porque já tratando de assuntos bem mais relevantes e mais complexos, que não tem êxito na conciliação, né? E, pelo que eu estou sabendo, resolve um percentual muito grande de problemas, né? Resolve, sem dúvida. E no condomínio eu acho que é fundamental. É que ainda as pessoas não têm muito conhecimento sobre a boa ferramenta que a conciliação é. Por que ela é uma boa ferramenta? Porque ela traz as duas partes em conflito, escuta as duas partes, e essas duas partes encontram a solução para a demanda delas. Então, além da economia financeira, existe uma economia emocional muito grande. Porque você tem um conflito com quem você mora, mesmo que seja em outro andar, em outro bloco, mas é muito desagradável. Cria um ambiente todo dia, né, doutora? Cria um ambiente desfavorável, né? E muito pesado. Encontra no elevador, como é que faz? Então, se você puder sentar com outra pessoa e tentar conversar para chegar a uma solução construída pelas partes, é muito mais vantajoso, é muito mais agradável, é menos dolorido. E você chega à conclusão que você pode resolver o seu conflito, lógico que amparado pelo terceiro neutro, que é o conciliador, mas que ele vai administrar esse conflito. E essa decisão tem um valor como se fosse no juiz normal, né? No juiz normal, ela, em última instância, ela vale como um documento de acordo entre as partes, como se fosse uma decisão judicial. É uma sentença judicial, né? Depois de resolvido e reduzido a termo, ele vira uma sentença judicial, mesmo essa processualmente. E me diga uma coisa, qual é esse processo, né? Ou seja, estamos lá com, por exemplo, um problema corriqueiro, né? Problema de barulho, um problema de vagas de garagem. O síndico é o primeiro a atuar nessa situação, ou ele pode ser chamado por uma das partes, por exemplo, diretamente? Normalmente o síndico é chamado por uma das partes, né? A queixosa, normalmente. E aí ele vai procurar a outra parte e tentar conversar.
o que nem sempre surte efeito positivo. Aí, se isso não resolve, ele pode chamar uma câmara privada de mediação, ou mesmo ir a algum SEJUSC, que é o Centro Judiciário de Cidadania e Justiça, que todas as cidades têm, e leva a demanda para lá. Agora, assim, dentre tantos conflitos, né, que acontecem dentro de um condomínio, você consegue avaliar quais os mais comuns que acontecem? Olha, em condomínio, vazamento é uma coisa bastante séria, que acontece muito, e ninguém quer se responsabilizar pelo vazamento, às vezes não deixa o profissional entrar para ver, vaga de garagem, às vezes, e vai gerando os conflitos, que a princípio é um mal-estar, e que ele vai crescendo, a ponto que é insuportável. E tem uns conflitos que são mais simples e tem uns conflitos bizarros, né? Aliás, eu tenho que comentar, ele teve uma matéria recente na Globo que me deixou perplexo de ver. Na verdade, hoje em dia, nada me deixa mais perplexo, né? Vamos falar a verdade. Mas achei curioso, desvio de verba de condomínio pelos síndicos, né? A propina que acontece na área de compra, na área comercial do condomínio, enfim, eu fiquei, os números absurdos, um negócio, a corrupção dentro dos condomínios, né? E cada vez mais, com a verticalização da cidade, as pessoas estão morando mais próximas, né? E isso gera já vários pontos de conflito. E isso tudo mandado para o judiciário direto, isso deve causar uma demora muito grande. Eu acho que tem uma série de vantagens na mediação, que é encurtar esse tempo, né? Resolver mais rápido. Sem dúvida, o tempo é bem mais célere, né? Você marca uma audiência de conciliação, as partes chegando, se as duas partes comparecerem, e se chegarem a um acordo, esse acordo será homologado. Rapidamente, em média, 30 a 60 dias, isso está resolvido. E você precisa, no caso, o mediador não vai ao condomínio, né? Você precisa marcar isso, tem lugares específicos para Existem câmaras privadas hoje de mediação, como existe o Centro Judiciário de Cidadania e Justiça, que são os SEJUSCs. Em todas as cidades eles existem. E pode ser até feito dentro do condomínio, não há problema. É reduzido a termo e é levado para homologação. O conciliador habilitado, devidamente habilitado, esse é o cuidado que se deve ter. Saber se o conciliador realmente é habilitado, se ele pode atuar e se ele tem autorização para assinar o termo de acordo, porque ele também assina o termo de acordo, que depois será homologado pelo juiz. O que é homologado pelo juiz? O juiz vai assinar o termo de acordo. E como é que é se... Por exemplo, eu sou síndico. Pois não. Eu estou com uma demanda importante lá e quero contratar esta mediação, né? Chamar essa mediação. Qual é o caminho? Qual é o caminho que eu tenho que ter para saber, justamente ter esse cuidado? Como é que eu faço para saber quem é realmente homologado, quem não é? Qual é o caminho que eu tenho que percorrer até chegar a um profissional habilitado de verdade para resolver aquela demanda? É muito simples. O próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo mantém um cadastro dos conciliadores que são nomeados e devidamente capacitados, bem como mantém também uma lista das câmaras de mediação habilitadas, né, autorizadas a desenvolver esse tipo de trabalho. É só entrar no site do Tribunal de Justiça. Para você exercer esse tipo de função, qual tipo de formação que tem que existir hoje? Porque muitas pessoas podem chegar a falar que se colocar como mediadora, né? E de repente não é, na verdade. Então, como que o síndico pode se atentar em saber se esse é um profissional realmente qualificado ou não? Ele precisa entrar em contato com o próprio tribunal. Ele tem uma listagem, uma lista que fica disponível dos conciliadores capacitados. O conciliador, para se tornar um conciliador, ele precisa ter nível universitário em qualquer área, ser formado há mais de 2 anos e ter um curso de capacitação. A partir desse momento que ele tem o curso de capacitação, que é composto por uma parte teórica e uma parte de estágio de 60 horas, ele terá o certificado e começará a atuar no judiciário.
a partir de entrevistas pelo juiz coordenador, enfim, tem todo um trâmite para se tornar um conciliador. Quer dizer que, então, o conciliador não necessariamente precisa ser um advogado. Nós temos conciliadores administradores de empresas, engenheiros, professores de educação física. Esse curso nos nos habilita através do bom senso e da legislação vigente, né? Essa é uma confusão que todo mundo faz. Para ser conciliador não precisa ser advogado, por quê? É uma outra profissão que você tem. Você vai atuar como conciliador. Por isso que você tem que fazer o curso de capacitação, para que você aprenda as ferramentas e as desenvolva junto às partes. Se houver qualquer dúvida jurídica, é por isso que os advogados estão presentes na audiência, que é para tirar a dúvida jurídica das suas partes. Ao conciliador não cabe tirar a dúvida jurídica, ele não está lá para isso, ele está lá para aproximar as partes, para que elas encontrem uma solução saudável para elas, independente do que ela pode conseguir através de um advogado, ela pode até receber menos, mas para ela, naquela questão, ela resolve aquilo naquele momento. E ela sai de lá feliz com o resultado da situação. Vamos dizer que o conciliador, Liliana, ele traz o velho e querido bom senso, né? Às partes, né, doutora? É isso mesmo. Que aliás, que deveria prevalecer, inclusive nas demandas judiciais, né? O bom senso. Não cabe a nós aqui julgar leis ou julgar posturas judiciais, mas o bom senso nunca é um item supérfluo, né? Ele é uma coisa necessária para qualquer tipo de conversa, diálogo ou mediação. O problema de hoje em dia é que as pessoas pouco conversam, né? Tem uma dificuldade de diálogo. Se o meu cachorro está fazendo barulho, se eu vou no seu apartamento e falo que o seu cachorro está me incomodando, e eu consigo entender isso, não trazer como uma agressão à minha pessoa, e consigo com você conversar que a melhor maneira poderia ser para que meu cachorro te perturbasse menos, a gente não precisava ir para o judiciário, não precisava chamar síndico, se houvesse comunicação. O grande problema hoje é a falta de comunicação. E a base do conciliador é restabelecer a comunicação. Doutora Juscelia, há quanto tempo você já atua nesse segmento, né? Quais as regiões que você atua, São Paulo, ABC, e também o porquê escolher justamente falar sobre conciliação, atuar nessa área? Por quê? A mediação aconteceu de uma maneira na minha vida que eu parei de trabalhar para cuidar da minha filha. E aí ela foi crescendo e eu precisava voltar para o mercado de trabalho. Uma mulher mais velha fica difícil o mercado de trabalho. E uma amiga me convidou para conhecer o setor experimental do Fórum João Mendes Júnior. E foi assim que eu entrei na mediação. Aí eu comecei a fazer audiências, comecei a estudar, continuo estudando até hoje. Hoje eu sou instrutora de conciliadores e mediadores também. E eu acho que a mediação entra na vida da gente e é como um bichinho que nos pica. A gente ama e vive disso. É igual televisão, que é a mesma coisa, não muda nada. É uma coisa apaixonante para mim. E há quanto tempo então que você está? Eu estou desde 2004 atuando. E é só em São Paulo, PC também ou não? Eu faço audiências em São Paulo, em alguns locais na cidade de São Paulo. Mas ministro cursos no Brasil todo. Aí uma nova dica, né, para as pessoas que realmente, eu falei para mim, foi uma surpresa grande, eu não conhecia esse tipo de atividade que era exercida em condomínios. Eu acho que isso veio contribuir bastante para o síndico, né, porque ele não quer se defrontar muitas vezes com os condôminos, e tá aí uma solução, né? E também não é o papel dele, né? Não é o papel do síndico se ficar amparando. Ele até pode tentar e pode até conseguir, mas senão o desgaste é muito grande e ele fica mal visto pelas duas partes. Sem dúvida. E outra coisa, né, Liana? Desafogo jurídico, né? Já que hoje em dia qualquer ação, por menor que seja, 2, 3 anos, né, doutora, que é desgastante, uma coisa, demanda muito dinheiro, muita paciência, e você tirando essas coisas da frente, não digo que são irrelevantes, mas são de menor relevância, talvez fique mais fácil para o judiciário cuidar de assuntos mais importantes, e os mediadores cuidam dessas situações que são realmente problemas que precisam ser resolvidos,
mas eles podem ser resolvidos com bom senso, com diálogo e com um bom mediador. A gente fala que a mediação é um novo paradigma nesse sentido, que ela restitui às pessoas a ideia de que eu sou capaz de resolver os meus conflitos, eu sou responsável pelos meus conflitos. Agora, doutora Jussara, e no caso, né, a gente sabe que ser humano é uma pessoa é difícil de lidar, a gente sabe que a gente tem todo tipo de perfil de ser humano, e muitas vezes a pessoa não chega a um consenso ali, não consegue resolver, não consegue chegar numa solução. No caso de um profissional que chega no estágio desse, já foram feitos todos, né, vários passos e tal, e não consegue chegar numa conciliação. O que fazer num caso desse? Aí vai para o judiciário, né? Não tem jeito. O conciliador também não é um super-homem, nem uma super-mulher. Ele tenta amparar as partes, administrar e restabelecer a comunicação. Se isso for possível e houver um acordo, ótimo. Se não for possível, eu costumo dizer que a gente planta sementes. Contanto que as pessoas saem de lá pensando e refletindo sobre o que foi conversado, já tive muitos casos de, depois de algumas semanas, as partes chegarem no dia que eu estou de plantão e, nossa, agora a gente conseguiu fazer um acordo, a gente conseguiu conversar, já é de bom tamanho. E mesmo que não se consiga o acordo, vai para o judiciário, não tem outro jeito. Muito bacana, eu adorei essa abordagem que a gente fez hoje, né, Mauro? E se você brigar comigo, já sabe, vou chamar a doutora Jussara para mediar a nossa situação aqui dentro. A doutora Jussara vai assim, é para tudo, né? Qualquer situação. E deve acontecer mil situações aí, eu acho muito simpático, na verdade. Eu acho muito simpático essa coisa do mediador. Eu sempre fui um defensor do diálogo. Eu acho que evita tanto desgaste, sabe? Claro que tem gente que é intransigente, né, doutora, que não tem jeito, né? Às vezes nem é por intransigência, é naquele momento, está muito magoado, enfim. As técnicas existem para isso e a gente consegue muita coisa. Só uma pergunta, uma última pergunta. Isso é feito numa única sessão, doutora? Ou pode não necessariamente. A gente pode marcar algumas audiências, se forem sessões, né, se forem necessárias. Geralmente em casos de família, onde tem envolvimento. E no condomínio não é família de sangue, mas não deixa de ser. A função do síndico é administrar o condomínio. É verdade, é verdade. Os conciliadores e mediadores estão aí para fazer o trabalho deles, né? Pois é isso aí, né, Liana? Eu acho que assim, um recado para os nossos queridos síndicos, está aí um caminho perfeito. Doutora Jussara, eu queria que você deixasse as suas considerações finais para quem não conhece ainda esse trabalho, quer conhecer um pouquinho mais. Qual a mensagem que você deixa para o síndico? Apesar do conflito ser bastante doloroso e doído de ser vivido, ele sempre tem solução. E é conversando que a gente se entende. É isso daí, Mauro Andrietta, né, aqui comandando esse quadro, o Momento Jurídico. Doutora Jussara, muito obrigada pela sua presença hoje. Agradecemos a todos os profissionais que passaram por esse programa de hoje, que foram sensacionais, deixaram o programa ainda melhor do que ele já é. Agradeço a todos vocês teleinternautas por estarem acompanhando a nossa programação da UpTV e especialmente o programa Sind Solution. Uma boa noite e até terça-feira que vem, às 18 horas, aqui na UpTV. Boa noite. Boa noite, muito obrigada.